Ora viva, boa noite. Greve de empresas no CUNEN continua a gerar vários danos em menos de 48 horas. Mais de 200 pessoas já foram dispensadas. Volta a Angola, Dário António faz a dobradinha no torneio de ciclismo. Lá fora subiu para 217 o número de mortos nas cheias em Espanha. Estas e outras notícias é para acompanhar a seguir no Domingo Notícias. Ora viva, boa noite. Começamos as notícias no Domingo Notícias. A greve dos empresários na província do CUNEN está a tomar outros rumos. Até o momento, cerca de 220 pessoas foram dispensadas devido à greve de 48 horas, cuja primeira fase terminou na última sexta-feira. Dias após o término da primeira fase da greve iniciada pela Associação dos Empresários da província do CUNEN, devido às práticas abusivas nas cobranças por parte da AGT, segundo diz a associação, o assunto toma agora novo percurso. Em consequência das contas penhoradas, já cerca de 220 postos de trabalho se perderam, o que preocupa a classe empresarial naquela província, segundo fez saber o presidente da Associação dos Empresários do CUNEN, Orlando Chielekeni. Devido à situação que está a passar a nossa província, que é o bloqueio das contas, bloqueio massivo das contas empresariais, que está a nos deixar aqui sem muita saída de manobra, está a deixar a classe empresarial muito preocupada. E nós, como direção dos empresários, também muito preocupados, porque estamos a ver aqui a prostituição a ser apoiada, estamos a ver aqui também o desemprego, não se chamaria de desemprego, mas a delinquência, porque a falta destas vagas vai significar aqui coisas negativas, porque a verdade é que a juventude que está nessas empresas alguma coisa tem que fazer depois, tem que para se alimentar ou para alimentar as suas famílias. Neste momento já estamos comunicados pelos empresários 220 vagas de trabalho que já se perderam. Segundo Orlando Chielekeni, teme-se que mais de 800 pessoas percam os seus empregos nos próximos dias. Neste momento, este novo mês, as empresas querem acautelar-se a não criar mais dívidas com os funcionários, mas informando que não têm outra saída, com contas bloqueadas, não sabem qual é o futuro das suas empresas. Então, enquanto isto, despediram então estas pessoas. É conforme estivemos sempre a comunicar, que nesta está a correr o risco de mais de 800 pessoas, 800 vagas de emprego que estarão perdidas. Neste momento já estamos a falar em 220 e gostaríamos também aqui de apelar a quem é de direito para que, por favor, venha ajudar para que isto não venha a se alastrar. Um bem-aja, muito obrigado. Os empresários estão em contacto com a Procuradoria-Geral da República e, pelo que, ainda não há previsão para uma segunda fase da paralisação. Até ao momento, espera-se o pronunciamento da AGT, que, contactada, prometeu esclarecer o caso em breve. E terminou hoje a Feira das Comunidades, realizadas de 1 a 3 de novembro, nos 7 distritos urbanos da capital. O evento acolheu mais de 50 feirantes. É uma iniciativa da Administração Municipal de Luanda e faz parte do programa de reordenamento do comércio. O evento contou com uma ampla variedade de produtos como hortícolas, tubérculos, peixe, fruta e roupas. Contudo, apesar da diversidade de produtos, a adesão dos clientes ficou abaixo do esperado, conforme disseram alguns dos feirantes. A feira desta vez correu muito mal. Por quê? Não vendemos nada, não tinha cliente. Toda a maioria aqui mesmo, nada. Agora aquela feira. Sim senhor. A venda não está assim conforme foi a da outra vez. Temos clientela, mas não há constantemente cliente. O produto está barato, o preço acessível. O balde de tomate na altura estava a custar 5 mil, mas nesse exato momento está a custar 2 mil.
preço está acessível, só que não temos cliente nesse exato momento. De acordo com esta feirante, o baixo número de compradores impactou negativamente as vendas, o que criou preocupação entre os comerciantes que esperavam um movimento maior. A próxima, quando estão a abrir mais feira aqui, comunica mesmo todos os lados, abre, tem na feira, tem na isso, para o povo vir. Por outro lado, alguns visitantes consideraram a feira uma iniciativa oportuna, especialmente para aqueles como esta senhora, que vive nas proximidades. Acho que são iniciativas louváveis, até porque cá na região não temos mercados. Nós, para eventualmente fazermos as nossas compras, temos de nos deslocar ao mercado da Cerca, mercado dos congolenses ou até o São Paulo, que são territórios distantes, e então aqui mesmo nas proximidades é uma mais-valia. Algumas senhoras aproveitaram a feira como um campo de promoção de serviços e produtos e também da cultura local. E algumas pessoas que não conhecem o nosso produto, a partir dessa feira, eles tomam conhecimento daquilo que é nosso, da nossa cultura. Porque aqui em Angola também se faz coisas lindas, coisas bonitas. Porque não só vêm pessoas daqui do nosso país, mas também vêm pessoas estrangeiras. Então nos permite mostrar tudo aquilo que é a nossa cultura. Graças a Deus estamos a receber as pessoas. Muitos estão a vir para participar também da nossa associação e outros para colaborar e outros saber o que é que nós fizemos, o que é que a Jucarente é, o que é que a Jucarente faz. A Feira das Comunidades, que teve a duração de 3 dias, visou promover o comércio local e apoiar a economia informal. Contou com mais de 50 participantes. Na província de Benguela, as atenções estão voltadas para as obras deixadas pelo governador Luís Nunes depois da sua exoneração na passada quinta-feira. Quanto à saída do antigo governador, as opiniões entre os moradores daquela província divergem. As abordagens são marcadas por tristeza e pela sensação do cumprimento de dever. As reações à volta da mudança do governador na província de Benguela não se fizeram esperar, numa altura em que Luís Nunes transformou a cidade capital da província num canteiro de obras. Para este cidadão, o sentimento é de tristeza. É com enorme tristeza que nós tomamos conta dessa informação através de um decreto presidencial que era o Luís Nunes, enquanto governador da província de Benguela. E, portanto, a minha reação é muito triste porque o governador Luís Nunes é uma das figuras que muito deu para a imagem arquitetônica da cidade de Benguela. As imagens falam por si. Benguela é uma cidade que, no consulado do governador Luís Nunes, ganhou um novo ambiente urbanístico. Portanto, eu posso dizer que Luís Nunes foi um dos melhores governadores que passou pela cidade de Benguela e deixou a cidade de Benguela a mil maravilhas. Por seu turno, este benguelense entende que as substituições dão lugar a melhorias e espera trabalho por parte do novo governador. Substituições são melhorias, não é? É mudança de sistema para outro, não quer dizer que alguém falhou ou não. Pode ser que também quem vem pode fazer qualquer coisa por cima daquilo que o outro fez. Não que quer dizer que há erro ou falha, pronto, dependemos, não é? Mas senão nós não olhamos nada da visão nossa ao lado do ex-governador. De acordo com o académico Emerson Basílio, a mudança do governador irá obrigar uma certa readaptação a olhar pelo ritmo impresso por Luís Nunes nos últimos tempos na governação de Benguela. Sai numa fase em que deixa uma Benguela completamente em grandes obras, em quase toda a estrutura da província. E nós temos que refletir profundamente como é que Benguela vai se readaptar. E, além disso, também mostrou ser um governador aceito. Benguela é uma praça muito complexa a nível de governação, mas o Sr. Luís Nunes conseguiu chamar a si os benguelenses para esta interação social, econômica. Claro, como homem tem sempre as suas limitações, mas ainda assim nós podemos analisar, sem medo de errar, que Luís Nunes foi um governador que Benguela acolheu e muito bem. Benguelenses e as reações à volta da mudança do governador na província de Benguela. Cabinda vai receber nos próximos tempos a energia elétrica proveniente da província do Zaire.
por via de um projeto da Rede Nacional que vai englobar igualmente os 2 Congos vizinhos. O objetivo é melhorar a qualidade de eletricidade da província, dinamizar o setor industrial e garantir o acesso aos municípios que irão surgir no quadro da nova divisão administrativa. Segundo o programa, as obras devem arrancar no início do próximo ano. A província de Cabinda poderá estar conectada com a Rede Nacional de Eletricidade nos próximos tempos. Foi apresentado o projeto de abastecimento da corrente elétrica a esta região. A descontinuidade geográfica tem estado a contribuir em alguns constrangimentos. Depois dos estudos realizados, foram encontradas 3 vias de sustentabilidade de corrente para a província de Cabinda. A primeira é a Rede Nacional, que passa a ligação à província do Zaire, utilizando o cabo submarino. A outra fonte virá da por final do Congo-Brazzaville. A primeira, que é a Rede Nacional, a conexão à província do Zaire. As obras começam no primeiro semestre do próximo ano. O PCA da Rede Nacional de Transportes e Eletricidade disse que o maior desafio do projeto está na província de Cabinda, devido à descontinuidade geográfica da região. Temos um projeto de ligação em cabo submarino a partir do Soio para a província de Cabinda, que poderá agregar à província de Cabinda cerca de 300 megawatts. E aproveitando o facto de nós estarmos inseridos na região da África Central, em que há um projeto de interligação entre Angola e os 2 Congos, nós também temos em curso a implementação do projeto de ligação entre Inga, na República Democrática do Congo, e Cabinda. Mas este projeto será complementado com uma segunda ligação a partir do Soio para Inga, que vai permitir que Cabinda não esteja completamente dependente de energia vinda do Congo. O vice-governador para o setor econômico solicitou aos técnicos celeridade na implementação do projeto da eletricidade em Cabinda, porque tem havido muitos gastos na sustentabilidade das subestações elétricas na província. Este tem sido um constrangimento enorme. Nenhuma nação, nenhum território pode desenvolver-se sem esse pressuposto de base: energia elétrica, água e as infraestruturas rodoviárias. Pelo que queremos nós que estamos de parabéns por podermos beneficiar dessa conexão, a qual gostaríamos que acontecesse já, né? Porque é necessário que essa energia traga benefício para todos nós. O arranque da primeira fase do projeto de fornecimento da corrente elétrica à província de Cabinda está previsto para o primeiro semestre de 2025. Já as obras foram adjudicadas. O orçamento está avaliado em 145 milhões de euros. Seguimos agora para a nossa habitual análise dos principais temas que marcaram a semana. Connosco estão Daniel Tendo, economista e docente universitário, e Edgar Fonseca, advogado e também docente universitário. Aos 2, boa noite. Boa noite, Muito bem. Vamos começar com a proposta do OGE para 2025, que já foi entregue à Assembleia Nacional pelo Executivo. Estima receitas e despesas de 34 bilhões de kwanzas e também prevê uma taxa de inflação de 16,6%. O Executivo fala em um orçamento equilibrado. É esta também a vossa opinião sobre esta proposta? Bom, boa noite mais uma vez aos telespectadores. Boa noite, Iracelma. Bem, em princípio, do meu ponto de vista, sim, esta proposta do Orçamento Geral do Estado é muito bem conseguida. É uma proposta otimista, é positiva, porque, a par do que, das várias nuances que traz aí pontos bem interessantes. Um dos primeiros pontos que me chamou a atenção é a questão inerente à redução de IVA para as importações de equipamentos, que passa de 14% para 5%, por um lado. Por outro lado, tem também a ver com a questão da agricultura familiar, os insumos e vice-versa, que também passa de 25% para 10%. Isto é um ganho, é uma mais-valia. Temos também a questão da continuidade do projeto do governo, que é o aumento ou acréscimo do salário à função pública para até 25%. Só este panorama
macroeconômico e que se dementa àquilo que são as preocupações da nossa população, já acaba nos mostrando que é uma proposta muito bem pautada e muito bem conseguida. É positiva porque também, a par de todas dessas 3 variantes que nos traz, mostra que o Executivo está preocupado com as famílias, está preocupado com o povo como tal. Temos também a questão do incentivo, a questão da segurança alimentar, que tem sido a gritante uma questão mundial e Angola não está de parte. Também vem contemplado nessa proposta do Orçamento Geral do Estado para que nos próximos dias tenhamos ainda mais cabimentação para fazer face à questão da segurança alimentar. Muito bem, mas para terminar este ponto, também deixa-me dizer que há tempos estivemos a falar da questão da lei da probidade e, coincidentemente, na proposta do Orçamento Geral do Estado, vemos que uma das questões que nós falamos que é a suspensão de direitos e regalias. Já vamos falar sobre este assunto, já lá vamos chegar. Daniel, tendo... Edgar concorda com aquilo que foi dito pelo Executivo, um orçamento equilibrado, mas o certo mesmo é que 50% da proposta do OGE está centrado para o serviço da dívida. De resto, o grande desafio do Executivo. Sim, bom, um orçamento, em regra, deve ser um tanto quanto conservador. E ao olhar os números do nosso orçamento, o olho excessivamente otimista. Por exemplo, nós no orçamento que agora termina a sua execução, em termos de preço de referência do barril de petróleo, estávamos em 65 e para o próximo hoje é em 70. Eu olho isso tendo em conta os níveis de incerteza do comércio internacional. Eu quero acreditar que houve algum excesso de otimismo aqui, porque os conflitos no Médio Oriente, o conflito na Ucrânia continuam na ordem do dia e podem alterar e afetar negativamente estas previsões. O crescimento também na ordem de 4%, acima de 4%, olho também isso com algum nível de otimismo. Eu olharia numa perspectiva mais de 3%, como é a estimativa do Banco Mundial, a estimativa do Fundo Monetário Internacional, que giram em 2,8% e 3,2%. Uma nota aqui ainda na taxa de inflação, 16,6%, que entendo também ser excessivamente otimista, tendo em conta os níveis atuais, e dificilmente nós começamos o ano com níveis inflacionários relativamente baixos. Então, quero acreditar que será uma meta extremamente difícil de alcançar. Será um desafio para o Executivo. Exatamente, um desafio enorme atingir essa meta. Quanto à questão da dívida, obviamente que continua na ordem do dia, 50% das nossas receitas vão para o pagamento da dívida. O Executivo tem lutado para ganhar alguma flexibilidade do ponto de vista da gestão da dívida, mas ainda assim é gritante. Nós teremos um déficit orçamental na ordem de 1,65, que vai obrigar mais uma vez a recorrermos a mecanismos internos para endividamento, através da emissão de bilhete de tesouro, ou mesmo recorrermos ao mercado internacional, através das instituições de Bretton Woods, que são nossos fiéis parceiros do ponto de vista financeiro. Portanto, há aqui esses desafios de atingir as metas e exatamente gerir esta dívida pública, que continua a ser um dos grandes handicaps em termos de execução do nosso OGE. Fora a dívida, o setor social leva a maior fatia, com 44,13% na despesa fiscal e despesa total com 21,57%, muito acima de outros setores, como, por exemplo, defesa, segurança e ordem pública. Isto é o que diz a dotação orçamental, mas na execução reza a história que não tem sido bem assim. Sim, Iracema. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, o Orçamento Geral do Estado é um caderno de previsão, não é um caderno taxativo. E é óbvio que os números percentuais podem ser uns e, na altura da execução, verificar outros. Tanto é que, se nós olharmos para aquilo que foram as previsões do orçamento passado, alguns números pareciam muito elevados,
mas na hora da execução ficou muito aquém. Por essa razão, desta vez, o Executivo procurou fazer um ajuste no plano das questões sociais e não relegando, claro, aquilo que a gritante se vinha reclamando e até era muito criticado, a questão da disponibilização de receitas para o setor de defesa e segurança, e muitas vezes deixava-se de parte a questão social. Nós hoje temos a questão da saúde como uma das bandeiras ou porta-bandeiras do presidente João Lourenço e do seu executivo. Temos a questão da educação, que há tempos verificou-se que ainda existem algumas crianças fora do setor de ensino. Logo, este orçamento de 2025 tinha de ser um orçamento ajustável à realidade social do nosso país. Por essa razão, não vai ser de todo estranho que nesta previsão, por isso é que se diz previsão, é um caderno previsional, não é um caderno taxativo, porque a questão que levanta o Dr. Tendo relativamente aos preços de variação petrolífera, é óbvio que o Executivo teve em atenção todas as variantes e as questões de guerra, mas o que o Executivo fez é na verdade, olhar de forma mais concreta naquilo que é o projeto realizador do governo angolano, ou seja, não descartando a questão mundial, mas olhando para aquilo que Angola hoje tem de valências a nível da injeção de capital naquilo que é o plano orçamental. Ora, nós hoje falamos da questão dos bens ou fundos não petrolíferos, quer dizer que nós já estamos a mostrar, por isso é que se fala em 4% nas questões petrolíferas e cerca de um crescimento de 5% nas questões de receitas não petrolíferas. Quer dizer que a nossa base essencial para que esta previsão do orçamento seja sólida, concreta e eficaz, não está a olhar só para o petróleo. Claro que o petróleo, temos aqui a questão da consignação 75-80, né, que é a previsão do preço do barril de petróleo no futuro, que é a questão da 2025, mas temos a questão das receitas não petrolíferas, que em princípio tendem a nos apresentar uma base concreta e uma possibilidade de ter esse otimismo e avançarmos então para os valores que se impõem. E isto de todo, do meu ponto de vista, o otimismo num governo que olha para a mudança de paradigma naquilo que é a concretização econômica, saído do petróleo para a questão das receitas não petrolíferas, então acredito que a máquina de produção de receitas não petrolíferas está muito bem afinada e que dá aqui alguma lufada de ar fresco para avançarmos com a proposta que temos. Uma das grandes novidades desta proposta do OGE é a suspensão da atribuição de veículos do Estado para apoio à residência aos titulares de cargos políticos, magistrados. A questão que coloco aos dois é se abre-se agora uma nova página naquilo que são os cortes nas despesas públicas. Bom, Iração, isso é uma suspensão que está contemplada neste OGE. Quer dizer que no próximo OGE a realidade pode ser diferente, mas vale aqui realçar esse esforço, porque nós temos reiterado várias vezes que o OGE tem dois grandes desafios. Anualmente é o nível de execução, que nem sempre ultrapassa os 80%, e a outra questão tem a ver com alguma resistência no corte de despesas, onde estas despesas acabam por fazer parte. Essa questão das regalias, viagens e tantas outras que entendemos serem desnecessárias, tendo em conta as despesas de maior qualidade, como o setor social, como frisou. Então, há aqui que dar boa nova nessa questão do facto de o Executivo, com coragem desta vez, conseguir pôr um freio, uma suspensão nestas despesas e realocar os recursos para outros setores. Essa questão do setor social, uma nota também é o crescimento a nível da educação e saúde, mas com uma chamada de atenção, que continuamos a não alcançar as metas regionais e as metas a nível do continente africano. Fala-se em 15% para o setor da educação e 20% para o setor da saúde. E nós, juntando saúde e educação, não passamos os 15%. Então, ainda é preocupante, mas vale aqui esse esforço. Um outro aspecto é que ouvimos recentemente a ministra Davis quando frisou que, por exemplo, para o pagamento da dívida e salário, fiscais, em princípio, conseguem cobrir isto. Mas aqui há toda a necessidade, quer dizer que há toda a necessidade de continuarmos a reforçar mecanismos que permitam maior arrecadação de receita, como
Aqui vamos na discussão da questão da informalidade da nossa economia. Se nós conseguirmos alargar a base tributária, fazermos com que mais contribuintes ou mais pessoas passem a ser contribuintes, num futuro não muito distante, nós conseguiremos ter, em termos de arrecadação de receitas fiscais, capacidade para dar resposta a um conjunto de despesas. E isso vai nessa senda. Cortar despesas, mas ao mesmo tempo alargar a base de contribuintes para, nos próximos anos, porque pela primeira vez temos um orçamento de 34 bilhões. É muito, e a grande questão que se colocava é de onde sairá o dinheiro para o efeito. Eu acredito que esses cortes nestas despesas contemplam ou serviram também de fundos para dar resposta a esse leque de receitas para o setor social e o setor produtivo. Edgar Fonseca, boa nova, diz aqui o Tendo. Não sei se partilha da mesma opinião, porque há instantes também já estava a falar sobre o assunto. Já estava a pegar o voo para passarmos esta viagem nesta medida que é séria, que foi... portanto, bastante coragem do Executivo, porque já se devia ter feito isso há muito tempo. Peca por tardia, porque nós temos verificado que a questão das regalias e direitos que são inerentes aos dirigentes são excessivas e até não fazem parte daquilo que é a ética, porque um governante não pode nem deve chegar a um cargo para atingir objetivos de foro pessoal. E nesta questão, para concluir, nessa questão das regalias que o Estado cortou, veio exatamente reforçar o orçamento na parte social, porque a educação e a saúde são elementos, portanto, a base fundamental de uma sociedade e, sobretudo, aqueles valores que eram voluptuários ou valores que não correspondiam àquilo que é a essência de uma boa governação. O governo chamou para si, o Executivo chamou para si nesse orçamento de 2025 para poder fazer face a essa realidade que é importante para o povo e que de todo devemos parabenizar. Muito bem, seguimos para o próximo tema. 70% ou 75% dos angolanos não fazem poupança, segundo o Banco Nacional de Angola, que aponta como razões o baixo nível de literacia financeira. Esta situação está apenas relacionada com o baixo nível de literacia financeira ou há outros fatores que estejam nesta altura a impactar para os números apresentados pelo Banco Nacional de Angola? Bom, Iracema, essa questão de 75%, eu penso que o BNA nesse aspecto devia ter alguma ponderação na abordagem. Ponderação por quê? Nós temos de olhar para um povo ou uma sociedade que o salário, aquilo que se ofere, não é compatível com a capacidade de uma possibilidade de poupança, porque os salários não são tão bons para que o povo pudesse fazer poupança, por um lado. Por outro lado, nós, claro, temos também um problema de educação financeira. É óbvio que, em alguma vertente econômica, poderá-se dizer que o pouco pode-se fazer muito em função de uma poupança, mas também temos de ver que tipo de sociedade temos. Se nós temos um país que a cesta básica, a partida, os preços são muito elevados, a pergunta que se levanta é: que tipo de condições a população terá para fazer poupança? Esta é a primeira questão, retoricamente. Respondendo à questão, nós temos de olhar para aquilo que é essencial, aquilo que é primário. Se nós temos um salário razoável, o mais normal é pensarmos que a população trabalha para comer e não trabalha para poupar. Muito bem. Esta é a primeira questão. A segunda questão, para aqueles que podem, porque nós olhamos para a escala econômica a nível internacional e percebemos que, em termos de rácio daqueles que poupam ou deixam de poupar, 59% não poupa, não consegue. Apenas 10% está em condições de poupar na nossa realidade angolana. Ou seja, este número de 10% que está capaz de poupar é porque tem alguma reserva, tem algum fundo possível para que possa fazer, de facto, esta poupança. Por isso, o BNA, a par de fazer, e é normal, são estatísticas econômicas que deve apresentar e são normais, mas temos de olhar a realidade da nossa sociedade. É possível ou não possível? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. E olhando para a nossa realidade, para o nosso contexto económico, a pergunta que não se quer calar, os números são preocupantes, também disse isto mesmo o Banco Nacional de Angola. É possível fazer poupança em termos de apertos? Ou em tempos de apertos? É possível? Bom, vamos ver. Uma boa economia
tem 3 indicadores essenciais: alto nível de crescimento econômico, baixa desempregabilidade e baixa inflação. Se olharmos esses números para a nossa realidade, vamos olhar que estamos do outro lado. Nós temos um crescimento, em 2023 estávamos na ordem de 1% o crescimento do PIB. A taxa de desemprego estamos em 30% a 31%. E a taxa de inflação acumulada está para lá dos 24%. Imaginemos um cidadão que ganha 150 mil kwanzas mês, tem uma inflação com uma variabilidade fora do normal, numa variação a nível de 2% ao mês, quer dizer que todos os meses ele tem que reforçar o dinheiro para comprar produtos a nível da cesta básica. Por outro lado, a questão do desemprego, por que é tão importante frisar aqui? Porque o nosso salário, esses 150 mil, ele vai tirar dinheiro para a sua despesa mensal, mas ele não come sozinho, ele tem famílias, ele tem tio, tem irmão que estão no desemprego, tem tio que está no desemprego. Ele tem que tirar uma parte para dar ao tio, ao irmão e assim sucessivamente. E depois tem uma empresa, ou é funcionário de uma empresa, ou a nível do funcionalismo público, em que os salários são estáticos. Ano após ano não há melhoria salarial, porque as empresas têm baixo rendimento anual, e que não permite melhoria salarial, e o Estado, quando tem que melhorar ou ajustar o salário, nem sempre leva em conta a taxa de inflação. No final, as nossas famílias vivem um desconforto econômico que não lhes permite poupar. Porque em economia... Este desconforto econômico também... nossa economia. Não, tem, sem sombra de dúvida, porque esse desconforto que as nossas famílias vivem com ele é em função do alto custo de vida e do pouco rendimento. Essas duas variáveis ao juntar não tem como, porque em economia poupar é consumir, só que é um consumo postergado, é um consumo diferido, porque quando nós poupamos, a única diferença é o tal consumo intertemporal. Nós estamos a poupar hoje para gastar amanhã. E diante das necessidades do momento, são as necessidades do momento que acabam por tirar boa parte das receitas ou das rendas das nossas famílias, o que no final impossibilita a poupança. Podemos olhar a questão da educação financeira, sim, mas é secundário tendo em conta o alto custo de vida em Angola, bem como a qualidade dos nossos salários. Não tem como pouparmos diante dessas duas realidades. Muito bem. Corre a notícia de que a PGR começou a notificar algumas figuras do aparelho do Estado, supostamente envolvidas na rede de contrabando de combustível no país. Entre os notificados estão altas figuras da Sonangol e da AGT. A pergunta que coloco aos dois, abre-se aqui uma nova página naquilo que é o combate a este mal que tem impactado de forma negativa a nossa economia. Sim, Iracema. Aliás, já também peca por tardio, porque a questão do combate ao contrabando de combustível já vem de há muito. Só que, como se verifica, por envolverem altas figuras do aparelho do Estado, sobretudo governantes, levou a que fosse se retardando e se deixando isto para segundo plano. Tanto é que, hoje por hoje, como se foi tratando da questão da luta e combate à corrupção, olhou-se um pouquinho mais além. Por essa razão, este procedimento processual de prestação de declarações é um procedimento normal, até porque a lei impõe que, em casos de colocação a público de situações que configuram um crime, é necessário a PGR abrir um procedimento investigativo. E neste momento que a Procuradoria-Geral está a fazer é chamar essas pessoas, numa primeira fase como declarantes, para prestarem declarações, saber se de facto tem alguma envolvência ou não, algum envolvimento ou não no processo a que estão indiciados, para aferir o grau de culpabilidade ou não, para depois serem constituídos arguidos para que, em sede de interrogatório, possam postar os seus argumentos de razão e de direito para avaliar se todos os indícios que têm até o momento indicado, que supostamente estejam envolvidos, configuram de facto um crime, porque às vezes o falar para a justiça não é tão importante do que concretizar com os argumentos apresentados por aqueles que de facto são indicados ou acusados de terem cometido alguma ilicitude. Daniel Tenda, apesar destas notificações, as ações dos contrabandistas continuam um pouco por todo o país. Dados apresentados esta semana pela Polícia Nacional
dão conta que o país perdeu pelo menos 100 milhões de kwanzas em 20 dias, um claro sinal de que é necessário apertar já esta... É necessário, Iracema, é necessário. Nós estávamos um tanto quanto cético, porque depois do início de toda essa panóplia com a visita do presidente da província do Zaire, houve um período de suspensão em que não se percebia se há de facto ações, mas depois da criação da comissão multissetorial que está a analisar o processo, começa-se a ver resultados, mas consegue-se perceber que a situação é pior do que parecia, não é? Porque com estes números percebe-se claramente que era um cancro para a nossa economia. Olhava-se só numa perspectiva local, a província do Zaire, mas hoje estamos a ver que todo o leste do país está envolvido, até a província de Luanda também tem casos muito preocupantes. Estive a acompanhar ao longo dessa semana o desmantelamento aqui na província do Bengo e na província de Luanda, que é preocupante. Aqui apelar à coragem, é um processo extremamente sensível, mas que se está a danificar ou se está a comprometer as necessidades da nossa coletividade, a toda a necessidade do Estado, através das suas forças de ordem, impor o normal funcionamento da situação. Temos também exonerações e nomeações. Manuel Homem é o novo Ministro do Interior. Recentemente foram nomeados também novos diretores gerais do SIC e do ECBE. Os senhores acham que estas nomeações estão ligadas a este processo de contrabando de combustível ou uma coisa não liga a outra? Bem, em princípio sim e não. Eu gosto de colocar as coisas nessa de forma muito cirúrgica. Assim. Em princípio, sim e não. Sim e não por quê? Primeiro, o contrabando de combustível é, sobretudo, como já disse o Torteno, um cancro. Mas, a parte de ser um cancro, o processo investigativo deve perdurar. Nós temos um serviço de inteligência, temos um serviço de investigação criminal. Onde é que estavam esses organismos? Essa é a questão que se levanta aqui. É necessário ver que, para se transpor a fronteira da Angola para a República Democrática do Congo, há um procedimento de cariz diplomática e até internacional. Onde é que estavam os fiscais do Serviço de Imigração Estrangeira neste processo? Deviam estar aí, por essa razão. Mas a denúncia feita pelo Ministro de Estado dá conta que há altas figuras também altas figuras estão envolvidas. Exatamente, Iracema. Por essa razão, quem responde, muito embora eu não seja apologista de que quem praticou são subordinados e quem responde são os titulares. Mas aqui, nesse caso, nós temos um serviço de inteligência e contra-inteligência. O próprio de investigação, do Serviço de Investigação Criminal e o Serviço de Inteligência do Estado deviam saber o que é que está a acontecer e dominar as movimentações que se faziam. Daí que esta movimentação, esta exoneração do Ministro do Interior versus o Diretor Nacional do Serviço de Migração e Serviço de Investigação vem exatamente demonstrar que, primeiro, eles tinham de saber o que estava a ocorrer. E se não se aperceberam, alguma coisa esteve a andar mal naquilo que é a gestão do seu pelouro. Muito bem, obrigado. Daniel, temos já para fechar? Bom, eu olho uma boa nova aqui é o facto de agora termos um Ministro do Interior civil. Nós andamos a apelar uma abordagem muito mais pedagógica a nível da nossa polícia e o antigo governador, agora ministro Manuel Homem, ao longo do seu percurso profissional tem mostrado que é uma pessoa muito próxima do cidadão, uma pessoa que gosta de dialogar, e nós precisamos isso a nível da polícia. Não é que se vai tirar aquele rigor, o ius imperium que a polícia tem, não, mas muitas vezes precisamos de sensibilidade. Eu acredito que o Manuel Homem tem esta capacidade e hoje é quase uma tendência a nível dos países, não só militarizar a polícia como tal. É sempre bom termos um civil também para trazer aquela vertente mais pedagógica. A outra boa nova também é o governador Luís Nunes, que sai de Benguela para
Luanda. Eu penso que Luanda é um espaço interessante para o mesmo, tendo em conta o seu perfil. Isso é metrópole, os maiores negócios cá estão. Ele tem essa vertente empresarial e eu quero acreditar que ele, ao estar aqui em Luanda, terá sucesso a nível da sua governação. Seria um cartão amarelo do meu lado, talvez seria o Manuel Nunes em Benguela, não é? O Manuel Nunes em Benguela, porque Manuel Nunes é um quadro que já esteve em vários pelouros e muitas vezes sai com processos muito conturbados. O último foi na coordenação econômica. Talvez seria um outro no perfil para Benguela e não o Manuel Nunes. E ainda sobre estas mudanças na Polícia Nacional e também no Ministério do Interior, o caso aqui do libanês envolvido na morte de uma cidadã angolana aqui em Luanda, que saiu do país. A mudança nas estruturas do Ministério do Interior pode estar relacionada também com este caso? Não está relacionada, apenas veio por boleia. Podemos dizer veio por boleia porque foram coincidências sobre coincidências. É óbvio que aquilo que ocorreu, e ainda que porventura alguém tenha facilitado, esse facilitismo não veio e nem permite que se exonere alguém. Isto nem faz sentido absolutamente algum. Houve responsabilidade individual? Sim, responsabilidade individual e não institucional. Neste caso, houve uma situação à parte, uma situação singular, e a responsabilidade será também de força singular. Agora, a questão institucional que resultou nessas exonerações e posteriormente nomeações de novas personalidades é mesmo a nível da agregação do Estado. É uma visão holística, vista de forma muito concreta e tomada uma decisão pontual também a favor do Estado em si. Não tem nada a ver. Como é que se justifica, pelo menos nesta altura, nenhuma justificação ou consequência, pelo menos pública, sobre este caso, Daniel Tinto? Bom, eu também olho essas mexidas como um processo normal a nível do processo de governação. Não se trata aqui de, como se diz, fulanizar o assunto, não é? Ou seja, especificar taxativamente que é em função destes assuntos que estas nomeações decorreram. Eu penso que não, porque na verdade já havia indícios de que a polícia no seu todo precisava dessa reestruturação toda e eu penso que está. Agora, quanto a essa questão, acredito que não tem relação nenhuma e eu acredito que no devido momento as forças de ordem, as forças competentes virão a público para informar em que pé o processo está. Daniel Tinto e Edgar Fonseca, vou agradecer a vossa presença e até ao próximo domingo. Vamos juntos. Até o próximo domingo. E nós vamos para o primeiro intervalo desta noite. Regresse connosco, porque há outras notícias para lhe dar a vir. De volta às notícias, Dário António é o campeão da edição 2024 da Volta Angola em bicicleta. Foram 130 ciclistas divididos em 8 países que percorreram 6 das 18 províncias de Angola, nomeadamente Namibe, Bengala, Huila, Zaire, Bengo e Luanda. Este último recebeu a caravana que saiu do Bengo às 12 horas e 15 minutos. A última corrida apenas que serviu de demonstração, uma vez que, a partir do Bengo, já se conhecia o nome do campeão. Trata-se de Dário António, ciclista da formação do Interclube, que leva assim para casa o seu segundo título consecutivo. Dário conversou com a Rede Girassol sobre a prova. É uma classificação individual, assim como nós vencemos também por equipa, mas eu represento muita gente. Os colegas fizeram tudo por mim para poder conquistar este título. Sem eles isso não seria possível, porque foram eles que me tiraram do Namibe até aqui. Então a eles só tenho que agradecer. O meu muito obrigado. A formação afeta a Polícia Nacional esteve muito bem representada no pódio. Para além de Dário António, Bruno Araújo foi o segundo da prova. Ao lado de sua filha mais nova, o ciclista do Interclube garantiu que encontrou algumas dificuldades ao longo da competição. Muito para poder vencer a Volta Angola e sabíamos que a primeira etapa em linha, que acabava na Tunavala, que subia a Serra da Leba,
seria a etapa crucial para a definição da volta a Angola. E pronto, nós lutamos ao máximo e demos o máximo, eu e o Dário. E fizemos uma fuga, ganhamos muito tempo para todos os adversários e fomos gerindo até o dia de hoje a camisola amarela e a camisola das bolinhas. O terceiro lugar da prova ficou mesmo reservado ao francês Javon Clement. Este, por exemplo, valorizou a competição, apesar de algumas falhas ao longo do percurso. Podium, protocolo que é realmente très beau. Foi uma partida muito difícil, principalmente no início da primeira e da segunda etapa, por causa do clima. Aqui é muito quente. Por outro lado, deixa-me felicitar a organização pela prova. Véhicule, le manque de sommeil. Depois desta mesma competição, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, valorizou o trabalho e dedicação de todos os participantes. Esta é, sem dúvida, das provas mais difíceis de organizar no desporto. Felizmente fizeram-no muito bem. Está aqui um bom exemplo do que pode ser a corrida da Volta a Angola nos próximos 50 anos de independência. Recordo que estiveram na terceira edição da Volta a Angola, em homenagem ao ciclista angolano Alberto Silva Pepino. 6 países convidados. O piloto angolano Rui Andrade conquistou o segundo lugar na última corrida da época do Mundial de Resistência, nas 8 horas de Bahrein. É o primeiro pódio do piloto angolano desde que juntou-se a uma nova equipa e também a uma nova prova. Rui Andrade voltou a colocar Angola no mais alto nível do Mundial de Resistência. O filho de Angola e a sua equipa ficaram em segundo lugar nas 8 horas de Bahrein, por sinal a última prova de 2024. Rui Andrade fez a corrida com o carro número 81, um Corvette Z06, com os colegas Van Rompuy, da Bélgica, e o irlandês Eastwood. Recordo que Rui Andrade foi campeão europeu de resistência em 2021 e campeão do mundo em 2023 na classe LMP2. Neste momento, o piloto angolano faz parte da classe LMGT3, onde os carros são mais potentes para 2025. A Rede Girassol sabe que está garantida a continuidade de Rui Andrade na equipa TF Sport e o carro Corvette Z06 estará bem preparado e o sonho do piloto angolano é conquistar mais um título mundial. E o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e o ex-presidente da Federação Angolana de Desportos Motorizados, Ramiro Barreira, reagiram ao resultado alcançado pelo piloto angolano. Depois de Rui Andrade ter alcançado um bom resultado na última prova da época do Mundial de Resistência, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que ao longo da entrevista exclusiva à Rede Girassol, não escondeu a sua satisfação pelo resultado do piloto angolano. Podíamos ter ganho, o desporto é assim, nas 5 últimas voltas faltaram pneus e ficamos em segundo lugar, mas estamos felizes por isso. É uma prova que vocês assistiram muito competitiva, aquilo não é prova de primeiro mundo. Ramiro Barreira, presidente cessante da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, garantiu que no próximo ano Rui Andrade estará a um nível superior. O Rui Andrade foi reconduzido para continuar a pilotar e a participar, a fazer parte da classe LMGT3. E nesta classe ele vai continuar na equipa TF Sport e no carro Corvette Z06 e pensamos nós que o Rui Andrade, depois destas últimas experiências, no próximo ano estará ainda a um nível superior. É verdade que na WEC os carros são muitas vezes preparados em função do que a FIA e a WEC definem, principalmente para garantirem que não hajam carros que fiquem muito para trás, portanto tem que haver aqui muita disputa. Recordo que Rui Andrade foi campeão europeu de resistência em 2021 e campeão do mundo em 2023 na classe LMP2. Agora sobre o girabola, o Ilhéte de Benguela goleou o Cabos Corpo do Palanca por 3-0. O jogo de destaque da jornada número 8. Veja agora outros resultados do principal campeonato nacional de futebol.
A jornada número 8 do Girabola registrou chuva de golos. São, no total, 19 tentos anotados ao longo deste fim de semana. O líder Petro de Luanda, por exemplo, venceu por uma bola sem resposta o Santa Rita. Quem também venceu a outra equipa do UIS foi o 1º de agosto. Os militares derrotaram o Carmona por uma bola sem resposta. No jogo grande da jornada 8, o Ilhéu de Benguela recebeu e venceu o Cabo Escorpo do Palanca por 3-0. Já o Desportivo da Huila fez valer a lei do último minuto, vencendo a Académica do Lobito por 2-1. O Interclube, mesmo a jogar fora de casa, apresentou-se confiante, saindo do Zaire com 1 ponto diante do Salvador. 2 bolas iguais foi o resultado do jogo. Quem também empatou é o Isaac de Benguela, frente ao Desportivo da Lunda Sul a 1 bola. E os diamantíferos do Sagrada Esperança aproveitaram a jornada para vencer o Luanda City. A equipa da capital do país perdeu por 3-1. E o Bravos do Bequi fez valer o respeito do mundo do Leno, batendo o Recreativo do Libolo por 1-0. Com estes resultados, o Petro de Luanda é líder da prova com 21 pontos, seguido do 1º de agosto com 17 pontos. Na terceira posição está o Ilhéu de Benguela com 15 pontos. Bravos do Mequi é o 4º com 13. Recreativo do Libolo aparece na 5ª posição com 12, seguido do Sagrada Esperança na 6ª posição. Também com 12 pontos. A Académica do Lobito é o 7º com 11. São Salvador do Zaire com também 11 pontos está na 8ª posição. Na 9ª posição está o Interclube com 10 pontos, seguido do Desportivo da Huila com 8. Luanda City é o 11º com 7 pontos. Já o Cabo Escorpo do Palanca é o 12º. Santa Rita ocupa a posição 13 com 6 pontos. O 14º lugar é ocupado pelo Carmona do UIS com 6 pontos. Luanda City é o 15º com 4 e o 16º é o Isaac de Benguela na última posição com também 4 pontos. Caporal avançado do Ilhéu de Benguela é o melhor marcador da prova com 10 golos em 8 jogos. Agora vamos abordar sobre a jornada número 8 do Girabola. Está connosco o comentador para o futebol da Rede Girassol, Cheo. Boa noite, Cheo, bem-vindo. Boa noite, Iracelma. Boa noite, telespectadores. Vamos começar pela avaliação desta jornada, que, por sinal, produziu muitos golos. Sim, foi uma jornada produtiva, atendendo o facto de que, nesta altura, começa a corrida em relação ao posicionamento certo na tabela da classificação. Repara que o Petro conseguiu uma dianteira diante dos seus opositores e, naturalmente, começa aqui a fazer contas de um bom início da segunda volta, porque a primeira praticamente está resolvida, porque ainda tem um jogo em atraso. E depois também a chamada de atenção nos jogos que ocorreram essa tarde, principalmente entre o Cabo Escorpo de Palanca e o Ilhéu de Benguela. É um jogo onde esperávamos um resultado um bocadinho mais apertado, por exemplo 1-1 ou 2-1 ou quem sabe 1-0. Mas o Ilhéu conseguiu mostrar garras em sua casa e, naturalmente... Foi o reencontro de Zé Camaral com a sua antiga equipa. Exatamente, daí que prevíamos um jogo apertado, atendendo o facto de que Finda Moser e atletas do Cabo Escorpo também conhecem Zé Camaral e podiam trazer dificuldades para a equipa do Ilhéu dentro da compreensão daquilo que poderia ser o jogo. Mas foi completamente diferente e o Ilhéu saiu com uma vitória gorda. Como disse, o Ilhéu saiu com uma vitória bastante alargada. Qual é a avaliação que faz desta equipa de Benguela neste campeonato? Bom, é uma equipa que cada ano que passa, uma vez que já está aí também há uns anos no Girabola, traz aqui novidades. Esse ano, por exemplo, reforçou o seu plantel, embora não admitem que são candidatos ao título. Mas sabemos que dentro do investimento que foi apresentado por parte da direção do Ilhéu em trazer um novo técnico e como Zé Camaral e principalmente o número de atletas que conseguiu levar para o seu plantel, naturalmente que é um candidato ao título e sabe que nesta velocidade dos resultados desportivos temos o Ilhéu na terceira posição para mostrar isso que nós defendemos. O Petro de Luanda continua cada vez mais líder. Ontem mesmo venceu o Santa Rita de Cásia. Qual é a avaliação que faz deste Petro que continua invicto neste Girabola?
Exatamente, é um Petro que criou sinergias no sentido de levar as coisas muito mais para frente, porque sabíamos que estava ligado em duas frentes, uma das quais ficou muito cedo, que é praticamente a participação nas Afrotaças, e aproveita essa força, essa organização do seu jogo para trazer para o girabola e, naturalmente, ultrapassar os seus adversários. É um Petro que muito cedo conseguiu criar bases da sustentação para um 11 inicial e, naturalmente, vencer jogos. Nesta altura, a equipa totalista ainda não perdeu qualquer jogo e com vantagem de ter um jogo, mais um jogo para realizar diante do Luanda City. Sabemos que as condições do Petro, aquilo que tem sido o andamento do seu jogo e, naturalmente, o número de atletas que tem, podemos aqui adivinhar uma vitória ou uma possível vitória por parte, nesse caso, diante do Luanda City, esse jogo em atraso, e acredito que o Petro, nesta passada, não vai querer ser ultrapassado pelos seus adversários mais próximos, nesse caso o 1º de agosto, que se encontra na segunda posição e Ilhéte na terceira. Exatamente, o 1º de agosto que ontem também conquistou mais uma vitória neste campeonato. Exatamente, o 1º de agosto tem que ser, aliás, é sempre visto como uma equipa grande, é um campeão dos campeões. Para já, se tivermos que fazer contas em relação a números e títulos do 1º de agosto, posicionamos essa equipa ao mais alto nível. Também já representou bem o nosso país a nível das Afrotaças, mas em relação ao girabola, é um 1º de agosto sustentado por uma equipa de jovens que conseguiram se estruturar na condição de jogadores séniores durante algum tempo. Esta altura tem a oportunidade de serem os principais jogadores da equipa do 1º de agosto, passam agora na condição de titular e normalmente agigantam-se pelo facto de estarem a enfrentar equipas que no passado eles não tinham possibilidade porque ainda estavam, digamos, a definir um processo de formação e hoje, na condição de sénior, aparecem com garras para ultrapassar adversários fortes. É um 1º de agosto que, como se diz por aí, aos poucos a galinha enche o papo e desta forma consegue também estar muito próximo da equipa do Petro de Luanda. Aliás, sabe que a relação Petro-1º de agosto do ponto de vista desportivo, resultados e naturalmente a posição na tabela de classificação. Não podemos deixar de olhar para Caporal, o maior artilheiro deste Girabola 2024-2025, até agora com 10 golos apontados. Exatamente, o Caporal entra aqui numa linha histórica daquilo que tem sido o futebol e sobretudo os marcadores do nosso campeonato. São 8 jornadas com 10 golos, vamos ter que fazer um levantamento em relação àquilo que têm sido os números apresentados a nível do nosso girabola e estes números que Caporal apresenta. É um jogador que, para já, é dos melhores a jogar de costas à baliza. Para quem conhece a posição de ponta de lança, tem sido difícil para muitos que andam a nível do girabola e ele traça aqui um quadro que chama algum respeito do ponto de vista individual, nesse caso o jogador Caporal e também a equipa onde ele está a jogar, o Ilhéte, que segue agora com alguns resultados positivos. Há uma outra situação que defende o Caporal, jogou futsal e também andou algum tempo a jogar futebol de bairro, isso dá-lhe uma dinâmica que acaba por ultrapassar, digamos, alguns processos defensivos que são apresentados por várias equipas, por isso é um Caporal mais. E depois também há um outro aspecto que defende o Caporal, é preciso ter alguém que conheça a movimentação do Caporal, nesse caso o Zé Camaral consegue encaixar e já vimos também no que passou com Ben Arfa no Cabos Corpo de Palanca, por isso é que Ben Arfa foi o melhor marcador da época passada e acredito que o Caporal está bem servido com o Zé Camaral bem próximo dele. Muito bem, Cheo Carralo. Exatamente. Vamos agradecer a sua presença hoje no Domingo Notícias e até a próxima, se Deus permitir. Obrigado. Boa noite. E nós continuamos com a atualidade doméstica no Domingo Notícias. O Ministro das Relações Exteriores, Teta António, reconheceu este domingo o papel indispensável da Turquia na promoção e consolidação da parceria estratégica com a África. Ao discursar no Djibouti, na terceira Conferência Ministerial de Revisão África-Turquia, uma plataforma de cooperação multilateral estratégica que visa alcançar objetivos ambiciosos entre os países africanos representados pela União Africana, o chefe da diplomacia angolana destacou que as autoridades turcas têm mostrado
em apoiar o continente africano nos vários domínios essenciais através do fortalecimento da paz, segurança e desenvolvimento económico sustentável. Na sua intervenção, o ministro reiterou o compromisso de Angola em continuar a fortalecer a parceria estratégica para garantir que a África esteja devidamente representada no cenário internacional, nomeadamente através da sua integração no G20 e na luta pela presença africana permanente no Conselho de Segurança de Paz das Nações Unidas. O evento, segundo a nota do Ministério das Relações Exteriores, foi inaugurado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti e também contou com as intervenções do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia e do Presidente da Comissão Africana, Mustafa Faki Mahamat. Duas organizações não governamentais moçambicanas contabilizaram pelo menos 9 mortos nas províncias de Nampula e Zambésia em confrontos com a polícia no contexto dos protestos pós-eleitorais que se registram desde quinta-feira naquele país. Segundo o mais recente boletim sobre os direitos humanos do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, nos últimos dias, a cidade e a província de Nampula, norte do país, tornaram-se palco de uma repressão alarmante e brutal, com sinais de agravamento em praticamente todos os seus 23 distritos. No meio da escalada de violência, o Hospital Central de Nampula tornou-se um cenário de luto e desespero. Profissionais de saúde relataram exaustão e profundo choque diante do crescente número de casos graves que aponta o uso de gás lacrimogéneo, balas de borracha e balas reais para dispersar manifestantes pela polícia. O hospital já recebeu mais de 30 pessoas com ferimentos graves, incluindo 28 vítimas de tiros provenientes de Namialo, distrito de Mekonta, além de 7 mortes que já foram confirmadas na província. Esta onda de violência ocorre no período de 7 dias de greve e manifestações convocadas para todo o país desde 31 de outubro pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. O Centro de Integridade Pública, uma organização não governamental moçambicana que monitoriza os processos eleitorais, contabiliza no seu mais recente boletim de acompanhamento do processo eleitoral 2 mortes na província de Zambésia em confrontos com a polícia. Neste caso, é referido que manifestantes marcharam em Bepane, naquela província do centro do país, e vandalizaram a sede da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o que levou à intervenção da polícia, que feriu ainda 6 pessoas. Os 2 mortos são jovens de 14 e 17 anos. Lê-se no documento que aponta igualmente a vandalização de outras sedes da Frelimo e de casas de agentes da polícia. Na quinta-feira, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que até então a corporação foi chamada a intervir em 58 manifestações, das quais 38 foram violentas, contabilizando 36 agentes em tratamento hospitalar. Na corrida à Casa Branca, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão de olho nos votos do chamado Cinturão da Ferrugem, região industrial americana que já foi próspera no passado e que há décadas sofre com o desemprego, declínio da economia e com o consumo elevado de drogas, especialmente heroína. Com 149 dos 538 candidatos do colégio eleitoral, esses estados foram decisivos nos últimos pleitos e viraram um campo de batalha entre republicanos e democratas. O nome Cinturão de Ferrugem faz referência às fábricas hoje abandonadas nessa porção dos Estados Unidos, que abrange parte do meio-oeste e do nordeste do país, como Pensilvânia, Ohio, Michigan, Illinois e Wisconsin. De tradição democrata, eles mudaram de lado em 2016 e em um voto de protesto e determinaram a vitória de Trump. Na eleição seguinte, em 2020, Joe Biden conseguiu recuperar o domínio democrata e agora, mais uma vez, a região pode fazer a diferença nesta eleição presidencial que promete ser uma das mais acirradas da história recente. O Cinturão da Ferrugem foi o coração da indústria dos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX, quando era conhecido como Cinturão do Aço ou Cinturão da Indústria. No entanto,
a região passou por uma decadência nos últimos 40 anos, o que resultou em desemprego e fechamento de fábricas. O avanço tecnológico e a globalização estão entre os fatores que ajudaram a região a perder importância no cenário nacional. Desde o início dos anos 2000, candidatos democratas costumavam vencer nos estados do Cinturão da Ferrugem. Barack Obama, por exemplo, construiu uma muralha azul na região em alusão à cor do Partido Democrata, nas eleições de 2008 e 2012. Mas tudo mudou em 2016. Naquele ano, Donald Trump chegou com um discurso mais nacionalista e protecionista. O republicano empolgou eleitores da região que viram na campanha dele a esperança de que a indústria nos moldes do século XX ressurgiria nos Estados Unidos. E vamos para mais um curto intervalo, o último desta noite. De volta às notícias e vamos olhar para a atualidade doméstica. O preço de alguns produtos que fazem parte da cesta básica continuam a subir. A nossa equipa de reportagem passou pelo mercado do 30 e constatou que a caixa de batata rena está a ser comercializada a 15 mil kwanzas e o balde de cebola a 2 mil kwanzas. O início do mês, para muitos, é o momento ideal para aumentar o estoque da cesta básica em casa. Guilhermina Salvador reservou o sábado para ir ao mercado e afirma que os preços de alguns produtos estão elevados. Eu vim a comprar cenoura. Nós, no momento, tivemos a comprar cenoura. Por exemplo, essa cenoura, antigamente eu comprava 5 cenouras a 200. Agora estou a comprar 4 cenouras a 500 kwanza. E eu, assim, ao momento, essas cenouras, como já nos conhecem, somos conhecidas, nem faz 3 cenouras 250. Quem que baixar, mas caixa está muito cara. Caixa de batata tivemos a comprar 10 mil, nesse momento está 15 mil kwanza. Entre os produtos que aumentaram estão os da batata rena e do feijão. A branca que estamos a comprar, o saco grande estamos a comprar a 87. E a vermelha estamos a comprar a 98, 90, 100. Dependendo da boa batata. Nós, como compramos, também repartimos nas caixas e também para nós tirar nosso lucro. As caixas, essas meias assim que eu pus, a branca meti 11,5, 11. Temos uma Kunde 1.300, Catarina 1.700, o preto 2.000, 1.700 chocoteiro, manteiga 2.000, 1.700, espera cunhado. É assim, nós antes, as coisas no campo, o saco de batata era mais ou menos 30, 35. Mas quando não tem, vai subir para 40, 45. Mas desde que eles entraram, está parando nos 100 e tal e 200 e tal. É muito, nós não temos as condições de começar a tirar essa batata com esse preço. Sendo mesmo nosso que está saindo nas nossas províncias, não pode estar nesse preço. Destacam-se ainda produtos como a fuba de bombom e a cebola. Na Moas também se paga. Total já assim mesmo, vamos contar 47. 250 não está a aceitar. Só queria 200. Aqui 8,500, 5,200, 3,100, 4,100. O bardi é 2.000. No entanto, Maria Antônio, vendedora de produtos agrícolas, diz que os preços destes estão estáveis. A vendedora máxima, a couve vendemos a 500 kwanza, a jimbá vendemos a mão 300, a rama vendemos a mão 200, o ussi vendemos a mão 500, a alface vendemos a mão 500, a salsa a mão tem 500, hortelã 500, o coiso, o alface, monte também 500, hortelã, couve, que nós também dependemos daquelas que saem do campo. Quando no campo não tem, então nós podemos fazer nada. Por isso também que nós metemos preço acessível e não podemos exagerar pelo preço. Em alguns armazéns, a caixa de coxa de frango está no valor de 20.900 kwanzas, o arroz de 25 quilos a 25.000 kwanzas e a caixa de massa 6.800 kwanzas. A cesta básica é composta por 16 produtos, nomeadamente o arroz, feijão, carne, farinha de trigo, leite, batata, sal, açúcar, massa alimentar, óleo alimentar, peixe, coxa de frango, fuba de bombom e de milho,
tomate e cebola. A partir da próxima quarta-feira, o comboio começará a circular no troço Bungo Aeroporto António Agostinho Neto, das 4 da manhã até às 22 horas. Os preços dos bilhetes devem variar entre os 1.360 kwanzas e os 5.000 kwanzas. O Caminho de Ferro de Luanda anunciou os preços dos bilhetes para as novas rotas ferroviárias que começam a circular na próxima quarta-feira, 7 de novembro. A ligação entre o Bungo, Viana e o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto terá bilhetes a variar entre 1.360 e 5.000 kwanzas, conforme o percurso. As vendas serão feitas em todas as estações de comboio. Para o serviço expresso, teremos como preço 5.000 kwanzas, quer dizer, o passageiro que compra o bilhete na estação do Bungo para ir diretamente ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto, tendo como única paragem a estação de Viana, terá um preço do bilhete por viagem de 5.000 kwanzas. O passageiro que adquira o bilhete em qualquer estação do Bungo, Moceques ou Viana, Baia, ou mesmo no terminal ferroviário do novo aeroporto, com destino à estação do Bungo, e queira fazer esse tipo de paragem no serviço interestações, terá que pagar por viagem a quantia de 1.360 por bilhete. O serviço será oferecido em duas modalidades. O serviço expresso, que partirá do Bungo, fará uma paragem em Viana e seguirá direto para o aeroporto. E o serviço interestações, que também parte do Bungo, com paragens nas estações dos Moceques, Viana, Baia e terminando no novo aeroporto. Apesar do horário alargado, que terá nova circulação do comboio, o porta-voz garantiu que nada vai afetar no processo de manutenção das linhas férreas. Sim, eu disse que o facto deles começarem, os comboios passarem a circular 7 dias por semana e num horário mais alargado, não vai pôr em causa naturalmente o plano de manutenção existente, que vai ser adaptado à nova realidade que estamos a definir, com novos horários e novas rotas. Este plano de manutenção, tanto do material circulante como da infraestrutura, está desenhado para que possa responder a este novo desafio, a essa nova exigência, que é a entrada em circulação desses novos serviços, dessa nova rota, que é para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. A medida visa garantir o transporte rápido e seguro para os passageiros, com comboios a circular todos os dias em viagens que durarão cerca de 60 minutos. A partir de 10 de novembro serão também lançados passes mensais com descontos especiais para trabalhadores do aeroporto, melhorando a mobilidade urbana e facilitando o acesso ao novo terminal. Está tudo dito, tudo contado nesta edição do Domingo de Notícias. Nós voltamos a estar juntos dentro de 7 dias. Boa noite.